Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Tiago, no capítulo de número 1, o versículo é de número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabedoria. O que é sabedoria que a palavra de Deus tanto recomenda que nós venhamos pedir a Deus e que Ele nos dará? Sabedoria é um dom que Deus nos dá quando pedimos. Sabedoria é diferente daquilo que nós recebemos como conhecimento nos bancos de escolas, nas faculdades, nas universidades, nas leituras de livros. Ali, conhecimentos já adquiridos são-nos transferidos e isso são muito úteis na nossa caminhada no dia a dia. Mas a sabedoria é algo que vai além de conhecimento. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias. E por incrível que pareça, existem pessoas que não têm praticamente nenhuma formação acadêmica, não têm muito conhecimento de mundo, mas essas pessoas são sábias. Elas pediram a Deus e Deus lhes deu. Pergunto a você: você é um sábio? Você é uma mulher sábia? A Bíblia chega a dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E ao contrário da sábia, a Bíblia diz que a tola, ela destrói com as próprias mãos. O homem sábio, ele constrói a sua casa. O homem tolo, ele destrói com as suas próprias mãos. E assim também é com as nossas vidas, com os nossos projetos, com as nossas amizades, aliás, com tudo que está ao nosso derredor. Ou nós nos portamos com sabedoria para edificar, ou nós nos procedemos de uma forma tola e destruímos tudo. Talvez essa seja a razão porque muitas pessoas vão adiante e prosperam. E muitas não saem do lugar, ou quando não, pelo contrário, ainda retrocedem. Por isso que eu gostaria de insistir na pergunta: você é uma pessoa sábia? No livro de Provérbios, no capítulo de número 11, verso 30, diz o seguinte: quem ganha almas é sábio. No livro de Jó, no capítulo de número 28, versículo de número 28, nos diz algo também interessante sobre a sabedoria. O temor do Senhor está a sabedoria. No temor do Senhor se encontra a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Então, à medida que nós temos sabedoria, nós tememos a Deus e temos entendimento. Olha, as pessoas que não têm temor de Deus, essas pessoas são tolas. Mas isto é a própria Bíblia que está dizendo. E nessa tolice da vida, elas vão fazendo coisas muito estranhas. Muito estranhas mesmo. Alguém já disse que entre o berço e o caixão existem milhões de decisões e escolhas
que nós teremos que tomar ao longo de nossas vidas. Entre o berço e o caixão, existem milhões de escolhas que nós teremos que tomar ao longo de nossas vidas. E essas escolhas, nós vamos tomá-las com sabedoria ou sem sabedoria. Imagine grande parte dessas escolhas sendo tomadas sem sabedoria. É a experiência que muitos estão vivenciando. Como que você tem decidido? Como você tem escolhido? Se a sabedoria está no seu coração, você vai trilhar pelos caminhos desta vida de uma forma mais abençoada. Ao contrário, será absolutamente verdadeiro. Eu e você já ouvimos falar daquela fábula do sábio e do pássaro. Havia um reino onde existia um sábio que era mais sábio do que os outros sábios. Ele era capaz de decifrar qualquer enigma. Todas as questões que eram levadas até ele eram respondidas, eram decifradas, eram resolvidas de uma forma muito simples. Afinal de contas, ele era o sábio dos sábios. Sabia tudo de tudo. E naquele mesmo reino, havia um jovem que não concordava com o fato de existir alguém que sabe tudo de tudo. Então, esse jovem planejou armar algo contra o sábio. Deve existir alguma coisa nesta vida que ele não saiba. E começou a pensar e raciocinar, e de repente vem na sua mente uma grande ideia. Eu já sei. Eu vou chegar perto do sábio e vou colocar um pássaro dentro das minhas mãos e vou chegar com as minhas mãos fechadas. E vou fazer a seguinte pergunta: ô sábio, dentro de minhas mãos existe um pássaro. Agora, a grande questão é, esse pássaro está vivo ou esse pássaro está morto? Se o sábio responder, o pássaro está morto, então eu abro minhas mãos e dou liberdade para o pássaro voar. Mas se o sábio responder, o pássaro está vivo, lentamente eu vou comprimindo os meus dedos até matar o pássaro. Em abrindo as minhas mãos, direi: desta vez você se enganou, sábio, porque o pássaro está morto. Feliz da vida, ele vai em direção ao sábio e conta para ele essa história. E no final ele faz a tão esperada pergunta: o pássaro está vivo ou está morto? O sábio se aproxima bem dele e olha bem nos seus olhos e diz assim: meu bom rapaz, a vida desse pássaro depende da decisão que você precisa tomar. Depende de você. Ah, meus queridos, grande parte das decisões das nossas vidas passam por essas mãos. Passam pelas suas mãos. Passam pelas nossas mãos. Mas a grande questão é que nós precisamos escolher, nós precisamos decidir, e nem sempre, em tempo recorde, nós temos a sabedoria
necessária para tomar as decisões que precisamos. A Bíblia diz: se nós temos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus, que vai nos dar. O maior interessado em nos fazer sábios para tomarmos as melhores decisões, para que as nossas vidas sejam edificadas sobre firmamentos sólidos, é o próprio Deus. Ele é o maior interessado. Então é por isso que nós precisamos pedir a Deus. E o próprio texto disse que se você quer ser uma pessoa sábia, você precisa ser um ganhador de almas. Ganhar almas para Cristo. Existem tantas pessoas que no mundo espiritual ainda não decidiram, não fizeram as suas escolhas. A quem servir? Se a Deus, se ao mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz que quando nós trazemos essas pessoas para perto de Deus, ao converter esta alma, o Espírito Santo de Deus usando nossas vidas, a Bíblia nos fala que nós temos uma coroa, uma pedra em nossa coroa lá no céu. E em gratidão, vamos assim dizer, por esse gesto nosso, Deus nos dá sabedoria. Isso é bíblico. Mas a palavra de Deus também fala que uma outra coisa que nos faz sábio é quando nós temos temor a Deus. Temer a Deus não é ter pavor de Deus. Não é ter Deus como algo que vai nos trazer prejuízo. Temer a Deus significa ter respeito a Deus. Parar de zombar de Deus, parar de brincar com Deus, parar de caçoar a Deus, respeitar o Todo-Poderoso. Temor a Deus significa reverência. Somente Ele é Deus, não há nenhum outro. Acima da terra, abaixo do céu, nenhum outro Deus há. Não existe santo, não existe santa, seja humano, seja extra-humano. Nem os anjos Deus permitiu ser adorados. Somente Deus é Deus. E quando nós assim procedemos, segundo a própria palavra de Deus, nós estamos reverenciando a quem de devido, quem criou todas as coisas, Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Quando assim o fazemos, Deus nos faz sábios. Quando nós tememos a Deus, significa que nós somos submissos a Deus e à sua vontade. Existe um código de normas, de condutas, de princípios, que muitas vezes nos é imposto, ou ensinado, ou delegado pela cultura, pela formação, pela família. Mas a sabedoria consiste no fato de nós nos submetermos à vontade de Deus. Deus, ele tem um código de conduta, de ética, de moralidade, de princípios, e esse código está aqui registrado na Bíblia Santa, Sagrada, Palavra de Deus. Esse livro te faz sábio. É uma coisa impressionante quando você começa a ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Se você ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia por dia, isso vai abençoar muito a sua vida. Se você ler pelo menos 4 vezes a Bíblia durante a semana, a sua fé vai potencializar. Você será menos propenso à depressão. Você será menos propenso à ansiedade, ao medo, e você terá mais sabedoria. Quero lhe dar um conselho. Leia o livro de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria dentro da Bíblia. Leia o livro de Provérbios. Jovens, leia o livro de Provérbios. Adolescente, leia o livro de Provérbios. Nesse livro há sabedoria. Em toda a palavra de Deus há sabedoria, mas nesse livro de uma forma especial. Então nós vimos que para ter sabedoria, existem alguns passos que são necessários. Hoje mais do que nunca,
Oh, como eu e você precisamos da sabedoria de Deus. Como eu e você precisamos de Deus para nos orientar o que fazer com relação ao futuro, com relação ao amanhã, com relação ao depois de amanhã. Lembre-se que a sabedoria está em olhar as coisas, as circunstâncias, sob a ótica de Deus, sobre a percepção de Deus e não sobre a nossa perspectiva. Quero encerrar a nossa reflexão dessa manhã lhe fazendo uma pergunta. Deus sabia ou não sabia que nós seríamos abatidos por uma pandemia pelo Covid-19, de proporção mundial? Deus sabia. E a sabedoria consiste no fato de reagir de acordo como se Deus já sabe de todas as coisas anteriormente. Deus não é apanhado de surpresa. O mesmo Deus que sabia que nós entraríamos numa pandemia é o Deus que sabe nos livrar durante a pandemia e é o Deus que sabe nos tirar da pandemia. Quando cremos num Deus assim, estamos sendo sábios. Acredita em mim, Deus sabe exatamente como nos tirar da pandemia. Comece a glorificar a Deus, porque servimos um Deus que está além de tudo isso. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o nosso estado. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as autoridades constituídas sobre nós. Que Deus abençoe o presidente da República. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus proverá. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.